Os portos de Los Angeles e Long Beach estão entre os mais movimentados do mundo. Milhares de embarcações cruzam essas águas escuras e profundas todos os anos. Mas algumas das histórias mais emocionantes sobre essa região estão sob a superfície. Não é uma farsa. É real. Em 1966, um objeto não identificado que teria emergido do canal Catalina foi filmado se deslocando a 270 km por hora sobre a ilha. Foi o primeiro de diversos relatos sobre objetos náuticos que exibiam muitas das mesmas características dos chamados OVNIs, mas estes haviam sido vistos entrando e saindo da água. Uma luz branca e forte, movendo-se rapidamente para a água. Foram chamados de OSNIs, objetos submersos não identificados. Há algo realmente extraordinário nestas águas. Agora, novas testemunhas se apresentaram. A gente foi atingido por um raio de luz. Apoiadas por documentos, relatórios policiais, testes e análises científicas. Achamos o culpado, com certeza. A equipe da revista UFO, o editor Bill Burns, o investigador Pat Uskart, o cientista Jeff Tomlinson e o especialista Ted Eckworth desvendarão o caso dos OSNIs da Ilha Catalina. Eles usam este lugar como o esconderijo de um caçador. E somos as presas? Esses casos seriam apenas resultado de excesso de imaginação ou seriam algo mais? Vi uma série de luzes diferentes de todas que eu já tinha visto antes. A equipe tentará se aproximar da verdade. Eu estou vendo a cauda de um avião bem ali. Pela primeira vez na televisão, o caso número 66307, objetos submersos não identificados. Caçadores de OVNIs. OSNIs. Catalina é uma ilha de 450 quilômetros quadrados a 35 quilômetros do sudoeste de Los Angeles. O canal de Catalina, que separa a ilha da costa, é a principal via de acesso a um dos portos mais movimentados do mundo. Na verdade, são dois portos, o de Los Angeles e o de Long Beach. A ilha parece ser um local paradisíaco, mas o mistério que ronda a região não se encontra acima da superfície, mas abaixo. Vocês estão vendo um objeto voador não identificado. Tudo começou em 15 de abril de 1966, aproximadamente às 9 horas e 45 minutos. Um objeto sem cauda e sem meios visíveis de propulsão foi fotografado sobre a Ilha Catalina a uma velocidade de 200 a 270 km por hora. O filme foi feito por Leland Hanson, um fotógrafo profissional que trabalhou para a Marinha Americana. A nave, um disco prateado, não emitia nenhum som enquanto se deslocava sobre as montanhas. Foi o primeiro registro de um OVNI pairando sobre a ilha e sobre o canal. Mas não seria o último. Sede da equipe. O caso é o seguinte. Acabei de falar com Noah Feliz, piloto particular de 30 anos. Teve um encontro com um objeto submerso não identificado sobre a Ilha Catalina. E daí, bam! O objeto lhe dirigiu uma luz brilhante e desorientou totalmente. Seu avião bateu no que ele disse ser um OVNI e caiu em uma enseada. Você está querendo dizer então que o avião dele caiu como consequência direta do contato com um OSNI? Foi o que o Noah disse. Se a gente achar esse avião, podemos encontrar evidências de OSNIs? Isso mesmo. A Guarda Costeira investigou o caso há 30 anos e encontrou destroços do avião. Mesmo se o encontrarmos, 30 anos depois, o alumínio com certeza estará deteriorado, mas faremos o melhor possível. Certo, então Ted, prepare o equipamento. Ted, você fará a pesquisa. Vou falar com o Feliz e fazer a rota. Enquanto o Bill conversa com o Noah, eu vou falar com o Paul Ellion e o David Rousseau sobre o que viram. Seus relatos são semelhantes e correspondem ao famoso disco de 1966 que foi filmado. Então temos várias evidências fortes em torno da Ilha Catalina e do canal.
No final da tarde de 29 de dezembro de 1968, o advogado Paul Allione, morador de Palos Verdes, Califórnia, avistou estranhas luzes sobre o canal de Santa Catalina. Segundo Allione, as luzes voavam alinhadas e então pararam inesperadamente sobre a superfície da água. No noticiário noturno, era a principal matéria. Disseram alguma coisa como: temos uma resposta para os telefonemas que recebemos sobre as luzes que foram vistas ontem à noite. Para esses relatos chegarem a ser notícia, não eram apenas alguns malucos ligando, eram no mínimo dezenas de pessoas, talvez centenas, que ficaram tão alarmadas e perturbadas que alguém achou que elas precisavam de alguma explicação. Porém, essa explicação foi pouco convincente. Eles disseram que eram universitários brincando com um balão meteorológico. E o que achou disso? Em um grande número de casos, a explicação que ofereceram é que era um balão meteorológico. Incluindo o caso Roswell. Agora, quando olho para trás e penso em todas essas explicações, fica ainda mais claro para mim que aquilo que eu vi realmente era uma anomalia e... Porque as explicações eram absurdas. Sim, eram absurdas, como todas as outras que são oferecidas. O relato de Allione, bem como o filme de 1966, deu início a uma série de relatos sobre OVNIs na área. Segundo um jornal de Long Beach, em 23 de janeiro de 1968, o vice-delegado Richard Callan avistou um misterioso objeto flutuante não identificado que tinha luzes nas janelas. E então, o objeto explodiu. De acordo com o jornal, uma luz forte iluminou as águas em torno do objeto, que minutos depois lançou uma série de labaredas para o alto. Outro caso que mobilizou a mídia foi relatado pelo Los Angeles Times em 23 de março de 1977. O sargento Vincent Rupp recebeu dezenas de comunicados sobre OVNIs vistos em Sacramento, Salinas, Los Angeles, Orange County e a base da Força Aérea March entre 3h45 e 4 horas da manhã. Segundo o jornal, entre as testemunhas estavam militares da base da Força Aérea e vários policiais de Los Angeles. Uma testemunha, Mark Rogan, que trabalhava no aeroporto de Los Angeles, disse: essas luzes alongadas vieram em alta velocidade da direção da ilha Santa Catalina às 3h30 da manhã. Na minha opinião, elas não eram normais. Um porta-voz da base da Força Aérea confirmou que os objetos haviam sido avistados e afirmou: não houve nenhum teste de foguetes ou mísseis que poderiam explicar as luzes. Os objetos não foram detectados em nenhum radar. Agora eu vou falar com o David Russell sobre a experiência dele. O interessante sobre o relato do David Russell é que, depois de ver o OVNI, ele fez um desenho da nave enquanto os detalhes ainda estavam frescos na memória dele. Quanto mais informações a gente tiver, mais perto estaremos de resolver os mistérios dos OVNIs da Ilha Catalina. Moro em Long Beach, a 2 quadras do mar. David Russell, um advogado aposentado, diz ter visto luzes brilhantes sobre o canal em 4 de agosto de 2006, enquanto andava pela costa. Por volta das 11h30 da noite, uma luz branca e intensa a oeste, perto de São Pedro, chamou minha atenção. Movia-se em direção à água, a um ângulo muito abrupto, e avançava bem rápido. Chegou até a mais ou menos 1,5 km de onde eu estava, e aquilo parou. Sobre a água? Sobre a água, a uns 5 ou 6 metros da água. O lado menor tinha 3 ou 4 luzes azuis, e o lado maior tinha 6 ou 8 luzes azuis. Girou durante 30 ou 45 segundos. E então as luzes azuis se apagaram e ele de repente sumiu em direção à Ilha Catalina em menos de 1 segundo. Eu preferia não ter visto isso. Você acha que a sua vida seria mais fácil? Agora, alguma parte da minha mente está sempre pensando e perguntando, mas na verdade, o que foi que eu vi? Um dia eu saberei.
As águas escuras e misteriosas ao redor da ilha Catalina é uma das áreas mais ativas em termos de aparições de OSNIs, objetos submersos não identificados. Em 26 de janeiro de 1980, o encontro de um piloto com um OSNI sobre o canal de Santa Catalina resultou em uma morte e se tornou um dos principais eventos relacionados a essas naves. Noah Felice, um piloto com 14 anos de experiência, e seu primo Mark decolaram da ilha Catalina em direção a Las Vegas, no Piper Cherokee de Noah. Pouco depois, ele avistou um objeto na água. Enquanto dava uma volta para ver melhor, o objeto não identificado subitamente desferiu um jato de luz que descontrolou o avião de Noah. Momentos depois, o avião caiu de uma altura de 300 metros nas águas profundas do canal. Noah foi salvo, mas seu primo Mark não escapou. É um caso importante por 3 motivos. Primeiro, é atual, não ocorreu há 60 anos e todas as testemunhas já morreram. Segundo, Noah é piloto, um observador treinado, sabe o que viu, não é dado a fantasias. Terceiro, sua credibilidade foi atestada em tribunais porque ele é investigador particular. Em vários casos, ele participou como testemunha. Ele é muito confiável. Estamos empolgados em poder investigar essa história. Diga-me como foi quando decolou daqui 28 anos atrás e voou para aí. Decolamos e, sem mais nem menos, meu primo disse que tinha de 5 a 6 meses de vida. Você o conhecia bem? Nós crescemos juntos, éramos praticamente como irmãos biológicos. Quando ele disse que tinha 5 ou 6 meses de vida, eu resolvi dar a volta e ir direto a Las Vegas para tentar erguer os ânimos. Então vocês iam para Las Vegas, passar algum tempo juntos, pois não sabiam quanto ele ia viver. Os dois fariam a rota habitual de Noah em 1980. Vocês decolaram. E o que aconteceu depois? Enquanto voávamos, eu comecei a ter sensações estranhas. Os pelos começaram a arrepiar. E vi um objeto muito estranho na água, do tamanho de 2 casas. Eu não distingui seu formato por causa da água. A partir daqui, o relato de Felice torna-se dramático. Ele disse que ao se aproximar para ver melhor, viu vultos. No topo do objeto havia uma porta. Não era uma pessoa, mas era alguma coisa. Eu não sabia o que pensar, por isso eu decidi dar a volta e me aproximar para ver melhor. E o que aconteceu? Fomos atingidos por um jato de luz. Depois de fazer a volta, Felice foi ofuscado por uma luz extremamente brilhante, emitida pelo objeto. A luz acompanhou o avião durante 34 segundos. Ao mesmo tempo, passou a controlar os instrumentos do avião. Estava viva. Era como uma luz líquida. Foi quando os sons cessaram. Eu não sentia mais a vibração do motor e fomos atingidos por um segundo jato de luz. Segundo Felice, o segundo jato de luz controlou ainda mais o avião, até levá-lo a seu trágico destino. A parte interior do avião brilhava. Eu sabia que estávamos nos movendo porque a luz se tornava mais intensa. Parecia que havíamos passado por um portal, não físico, mas um portal ou um portão ou estrutura da própria luz. E foi então que nós batemos na água. Noah, bem como o corpo de Mark, foram resgatados pela guarda costeira 20 minutos depois. Com o impacto, Noah teria sido atirado para fora da cabine. Seu cinto de segurança teria se rompido e o para-brisa teria se quebrado. Mas ele não sofreu nenhum trauma, exceto uma leve concussão e uma fratura na perna. Noah está convencido de que foi salvo pelo OSNI e que quando o avião for encontrado pela equipe, ambos os cintos estarão fechados e o para-brisa intacto.
Foi inacreditável. Eu estava congelando, havia sangue por toda parte. Foi horrível, muito assustador. Eu fiquei morto durante 15 ou 20 minutos até alguém vir me salvar. Morto durante 15 ou 20 minutos? Então isso é uma impossibilidade médica. Teoricamente, quando o cérebro não recebe sangue durante 5 ou 7 minutos, as células se contraem e ocorre morte cerebral. Outra coisa que eu não entendo é como os tubarões não me comeram. Nós iremos até o fundo do mar. Se o avião continuar lá, vamos trazê-lo para cima. Faremos o que puder. Acabamos de percorrer a rota para ver onde o Osni derrubou o avião. Agora cabe a Pat encontrar os destroços. Noah disse que não se lembra de ter saído da cabine. Mas não sofreu cortes. Como ele saiu se não foi pelo para-brisa? O cinto de segurança estaria preso? Se estiver, confirmará sua suspeita de que os alienígenas o tiraram da poltrona. E quanto aos instrumentos? Se encontrarmos um deles magneticamente travado em uma certa posição, saberemos o que atingiu o avião. Para resolver o caso, a gente precisa achar o avião. Vamos lá. Estamos nos aproximando da primeira parada do local onde, segundo o relatório da delegacia de Avalon, o avião teria caído. Seria naquele porto. Mas a guarda costeira disse que foi na enseada. A equipe conseguiu os relatórios da delegacia de Avalon, segundo os quais o avião de Noah pode estar em 2 lugares, no Porto Empire ou na enseada Reaper. Os 2 locais ficam a aproximadamente 13 quilômetros de Avalon, no lado da ilha que fica em frente a Los Angeles. A equipe se dirige para o primeiro local, o porto, cuja profundidade é de 18 metros. Falta muito? 12 metros. 12 metros? É. A equipe está baixando na água um sonar lateral que acompanhará o barco. Esse aparelho reflete as ondas de rádio do fundo do canal e envia um sinal a um computador a bordo que transforma o som em imagem. Os operadores de sonar da Aqua Survey uniram-se à equipe. Como seria o alvo? O que devo procurar na tela? Alta reflectividade, metais. Então, tudo que for preto, que pareça unido, que não seja curvo e não pareça corroído. Sim, dizem que é como pornografia. Não dá para descrever, Mas sabemos quando vemos. A equipe chega ao Porto Empire. Já estamos na área, no nosso alvo? estamos sobre ela. A equipe da Aqua Survey começa a examinar a área ao longo de linhas paralelas. Cada uma leva cerca de 30 minutos para ser percorrida. Segundo o relatório da delegacia, o avião deve estar sobre uma dessas linhas. O que é isso? Gary, estamos perto do local? Estamos perto, podem começar a procurar. Acabamos de passar por alguns escombros. Mas esses escombros são apenas algas. O que apareceu no sonar é uma espécie de alga de crescimento rápido, comum na costa do Pacífico. A densidade das algas provocou um resultado falso. Será que é um avião? Eu acho que não. Pat? Não parecia um avião mesmo. Negativo. A equipe confirmou que o avião não está neste local e se dirige para a segunda possível localização, a enseada Reaper, 7 quilômetros a leste. Eu acho que é importante seguir a rota a 7 quilômetros a leste do Istmo. E tenho certeza de que nós conseguiremos encontrar o avião no percurso. Eu quero aquele avião. Espera um pouco. Espera um pouco. Espera um pouco. Veja a força do sinal aqui. Está bem alto. É a cauda de um avião. Aí está. Veja isso. É a asa de 4 metros, 9 metros de envergadura. Veja a cauda. Aqui? Acho que é a cauda e uma asa. Está vendo? É a cauda e uma asa.
Será que achamos? Jeff, vem dar uma olhada. Estamos passando sobre escombros. Veja. Acha que pode ser uma asa? A asa e uma cauda, a fuselagem e a cauda. Caramba! Capitão Dave? Sim. A gente está em cima dos escombros. Está na hora dos mergulhadores descerem. Está bem, vamos lá. Tá legal. Jake, a 21 metros de profundidade sobre o barco. Vá para o norte, mas não desça mais de 30 metros. Jake, se encontrar o avião, primeiro quero que veja se o para-brisa está intacto. Se a cabine estiver intacta, olhe dentro dela. Quero também que verifique se os cintos de segurança ainda estão presos. NOAA afirma que foi retirado do avião por uma entidade desconhecida, possivelmente a mesma que derrubou o avião. NOAA foi resgatado fora do avião. Só podia ter saído pelo para-brisa. Se o cinto de segurança e o para-brisa estiverem intactos, a versão de NOAA será confirmada. Qual é o número da cauda? 81 Mike. 81 Mike. Boa sorte. Encontre-o para nós. Em janeiro de 1980, um objeto submerso não identificado lançou um jato de luz sobre o avião do piloto Noah Felice, derrubando-o no canal de Catalina. A equipe agora busca o avião sob a água. Se o encontrarem e o para-brisa estiver intacto, terão evidências de contato com o OSNI. E aí, teve sorte? Não é o avião. É um barco pequeno. Quê? Um barco pequeno. No começo eu achei que fosse o avião, aí eu pensei, meu Deus, é ele. Comecei a nadar ao redor dele, olhando. Cheguei à traseira e vi uma forma familiar. Era um motor de popa. Além de Noah Felice, duas outras fontes confiáveis apontam esta área como o local do acidente: a guarda costeira de Catalina e o delegado de Avalon. Mas agora o mistério aumentou. O avião não está aqui. Jake mergulhou, procurou bastante, encontrou vários alvos, mas não achou o avião de Noah Felice. Onde está? Vamos mandar Jeff e Ted ao laboratório para analisar as correntes, as inclinações, as marés, os ventos. Vão descobrir o que pode ter acontecido ao avião de Noah. É um mistério, mas no laboratório descobriremos o que aconteceu ao avião de Noah Felice. Desde 1980, o avião pode ter saído de sua posição original. Oi, John. Jeff? Oi. O Jeff e eu estamos no laboratório e vamos recalcular a posição e ver se descobrimos informações a mais que nos ajudem a estimar melhor a localização do avião. O cientista John Tyndall demonstrará as forças em ação sob a superfície da água e que efeito podem ter exercido no avião ao longo de 27 anos. O efeito Bernoulli diz que fluidos em movimento têm menos pressão que fluidos estáticos. Vejam essas duas placas aqui. Podemos aproximá-las acelerando o líquido entre elas, ou o fluido no caso do ar. Isso as aproxima. Vemos isso nas asas dos aviões. O ar sobre a asa move-se bem mais rápido do que o ar sob a asa, causando uma zona de pressão baixa. O que pode ter acontecido ao avião sob a água é que, enquanto está parado e as correntes passam sobre ele, o avião começa a se elevar e, se estiver em um declive, ele pode se elevar e escorregar, descendo e descendo cada vez mais. O que nós vamos tentar provar é que a fuselagem do avião foi afetada pelo efeito Bernoulli. Olhando a topografia da região próxima à costa da ilha Catalina, vemos um penhasco muito íngreme que chega até a água e continua descendo sob a superfície.
Se o avião caiu perto da costa, a uma profundidade de 10 a 15 metros, então pousou sobre um declive íngreme. Então, calculamos que, ao longo de tantos anos, acabou o levando a deslizar cada vez mais para baixo. Eu vou dar início à corrente e vai fazer barulho. Vamos ter que falar alto. Vejam como está cavando sobre a dianteira do objeto e acumulando material atrás. Estão vendo? Aí está. Está assentando. Está assentando. Quando a água corre em direção ao objeto, o solo oceânico é afastado, permitindo que o objeto desça cada vez mais. No primeiro mergulho ainda não sabíamos como esse declive era profundo. Para determinar o local do avião após quase 30 anos de deslocamento, Ted usa a pista de decolagem de Catalina como guia. Nesta escala, a pista de decolagem tem quase 3 centímetros de extensão e esse contorno de 50 centímetros equivale a 18 metros de profundidade a mais. O deslocamento causado pela corrente e a inclinação do solo oceânico nessa região fizeram com que o avião caísse cada vez mais. É o efeito chamado movimento de massa. O movimento de massa ocorre quando pedras, terra, escombros desmoronam atraídos pela gravidade. Por isso acontecem deslizamentos, também no caso de material subaquático. No caso de Catalina, temos vários fatores que podem exacerbar esse efeito. A equipe acha que a umidade do solo, a falta de coesão da areia e o ângulo do declive causaram o desaparecimento do avião. As pedras grandes já estão rolando para baixo, estão vendo? Estão vendo esse movimento de massa? Imagine agora que há um objeto sobre a superfície. Ele rolaria para baixo junto com a pilha de areia. Agora, a fuselagem do avião está sobre a superfície e agora estamos empurrando a água contra ele para ver se ele vai continuar descendo. Muito bem, lá vai ele. Saiu. Está descendo. Caiu de encontro à corrente. Com a relação entre a gravidade e o efeito de coesão dos grânulos, podemos ver que, em um curto período de tempo, o objeto se moveu rapidamente. Em um período longo, 30 anos, o objeto pode ter ido para bem longe. Olha, gente, achamos o culpado. Com certeza. Eu tenho certeza de que, no local onde esperamos que o avião esteja, como o declive e todos esses fatores, houve muito movimento de massa para o fundo do mar. Mas, com base nesse experimento, nós acabamos sabendo que o avião está mais longe da costa. É isso aí. Vamos montar uma outra grande busca ainda mais longe. A equipe se aprofunda nas misteriosas águas da Ilha Catalina. Mas o que encontram apenas aprofunda o mistério. Quantos aviões será que afundaram aqui? Com base nos experimentos, a equipe se dirige a uma nova área, para onde acham que o avião deslizou a 3 quilômetros do local original de busca. Com base em informações novas sobre as correntes esperadas nessa região, estendemos a busca para águas ainda mais profundas. A nova busca aproxima a equipe da bacia de São Pedro. Uma das partes mais profundas do canal chega a mais de 1 quilômetro de profundidade. Segundo muitos pesquisadores de OSNIs, a alta concentração de aparições no local pode estar relacionada a esse trecho profundo, que ofereceria um esconderijo perfeito para as naves. É isso que estamos procurando. É a asa de um Piper Cherokee. Nós achamos que o avião deva estar em algum lugar por aqui. As buscas que fizemos antes foram nesta área destacada. Estamos prevendo que o avião deslizou lentamente por esse declive, afundando cada vez mais para dentro d'água. As fortes correntes do canal fazem os objetos se deslocar com o tempo. Enquanto as correntes elevam o objeto, a gravidade os atrai lentamente para baixo. Essa é a teoria científica. Mas a equipe precisa considerar uma nova teoria. O avião poderia ter sido levado por um OSNI? Vamos falar com Preston Dennett. Ele irá nos contar algumas histórias misteriosas a respeito desse canal. Escreveu muitos livros sobre OVNIs e OSNIs no sul da Califórnia e vai nos ajudar a decifrar os enigmas deste canal e descobrir o que seriam os OSNIs da ilha de Catalina.
Acho que é uma das áreas de maior prevalência de OSNIs no mundo. É extraordinário. A atividade começou em 1947, na aurora da era dos OVNIs. Eu recolhi entre 50 e 100 relatos desse tipo, apenas nesta área. O pesquisador e escritor Preston Dennett estudou numerosos relatos sobre o canal de Santa Catalina e tem uma teoria sobre a concentração de OSNIs nesta área. Bom, eu cheguei à teoria de que há uma base submarina aqui. Eu sei que parece fantástico, mas como explicar o enorme número de relatos? Por que escolheram justamente este lugar? Estão aqui por nossa causa. Esta área se destaca por estar próxima de um grande centro populacional, Los Angeles. Minha teoria é que os OSNIs usam este lugar como um esconderijo de caçador. Podem esconder as naves, fazer tudo o que precisam fazer e ter acesso a um grande centro populacional. Além disso, esta área é repleta de cavernas e túneis subterrâneos, que vão da base aérea Edwards a Vandenberg e até a Ilha Catalina. Há bastante atividade militar por aqui. Um dos casos ocorreu em 1967. Um homem foi abduzido bem aqui no porto de Avalon. E, sob hipnose, lembrou que foi levado a um local com muros de pedra. Tinha a impressão que era subterrâneo, precisava ser próximo. E onde mais podia ser, senão na Bahia? O canal de Santa Catalina tem mais de 1 quilômetro de profundidade. E se houver cavernas e túneis sob a superfície, a tecnologia convencional não conseguirá confirmar sua existência. Nós não podemos chegar às profundezas alcançadas por essas naves. Nem os submarinos nucleares podem alcançar as bases? Não com a facilidade das naves. São capazes de emergir da água e voar direto para cima. Não temos nada parecido. Qual tecnologia eles possuem para conseguir fazer isso? Seja qual for, está muito além de tudo que possuímos. É assustador o que você disse sobre este lugar ser um esconderijo de caçador. Porque, pelo que disse nesse caso, há um caçador. E os únicos outros seres aqui somos nós. E somos a presa. Eu sei, é um pouco perturbador. Eu acho que as testemunhas se conscientizaram de que não estamos sozinhos. E que já não estávamos há muito, muito tempo. Eu estou meio verde, porque a travessia do canal foi um pouco acidentada. Nós passamos 1 hora balançando sobre ondas de 2 metros e isso não pegou bem com os ovos mexidos que eu comi de manhã. Vamos pôr esse peixe no mar, tá legal? O capitão Ray Arnst navega pelas águas do canal de Catalina há mais de 20 anos. Tá legal. Tudo pronto. Vamos registrar. A gente colocou na água o sonar lateral, ou peixe, como é chamado, e vamos percorrer a grade procurando o alvo. O sonar enviou um pequeno sinal. Queremos saber se mandaremos ou não a sonda para baixo para encontrar o alvo. Qual é a forma? Cilíndrica. Ah, cilíndrica. Como a fuselagem de um avião? Mas então a gente não veria asa. Por que só a fuselagem? Pode ter quebrado com o impacto, ou então não podemos ver as asas por causa da posição que ele está, por vários motivos. A equipe continua a examinar a enseada Reaper. Ted, venha ver isso. O que apareceu aí? Uma forma que parece a de um avião no sonar. Ah, é? É o que parece. Está bem nítido, parece um motor, asas, eu acho que, olha, pode ser um avião, sim. Mas então não é só um alvo, está parecendo mais com um avião. É um avião. Eu vou mergulhar com você dessa vez, vamos juntos agora, tá? Eu estou animado porque o nosso alvo realmente parece um avião. E há uma grande chance de que seja o nosso avião. Se o NOAA foi tirado da cabine por extraterrestres, o para-brisa não estará quebrado e os cintos estarão intactos. Então eu espero encontrar para-brisas e cintos de segurança intactos para confirmar que o NOAA teve mesmo contato com extraterrestres. Betsy e Ted procuram em uma área a 33 graus, 27 minutos ao norte e 118 graus, 25 minutos a oeste. O avião está a cerca de 30 metros da superfície. É um avião pequeno e desbotado que corresponde à descrição de NOAA. Seria este o avião de NOAA? E se for, a equipe conseguirá confirmar que foi derrubado por um objeto não identificado?
Bom, era um avião, mas não era um Cherokee. Como sabe? Por causa da porta de carga a bombordo. Acho que era um Viper Warrior, o próximo da linha. O Cherokee não tem porta de carga. Ah, droga. NOAA tinha um Piper Cherokee, um avião baixo de 4 lugares. O avião encontrado é maior e tem uma porta de carregamento a bombordo, ausente no Cherokee. O avião parecia ter desaparecido. Porcaria. Quantos aviões será que afundaram aqui? Ele pode ter deslizado pelo declive. Confirmando sua teoria. O avião que estamos procurando caiu há 28 anos e pode ter deslizado ainda mais que esse. Deve estar mais fundo. A gente encontrou um avião, mas não é o de NOAA. Segundo os cálculos do TED, o avião se deslocou dentro desta área. Mas acontece que não está aqui. A questão é onde está o avião. Isso só aumenta o mistério dos OSNIs da Ilha Catalina. O que diz a nossa teoria? Primeiro, que o avião foi levado até a costa e depois foi destruído. Segundo, que o movimento das ondas, das correntes e do vento o agitaram e ele desceu para o fundo ainda mais. Vamos supor que exista uma base de OSNIs por aqui. Eles podem ter levado o avião ou feito alguma coisa para ocultar a presença. Então, mas nós não podemos confirmar e nem negar essa hipótese. O NOAA é uma testemunha bastante confiável. E eu sinto que alguma coisa realmente aconteceu aqui. Então, eu acho que não podemos descartar a possibilidade de algum tipo de intervenção extraterrestre com este avião. Qual a ligação entre os relatos sobre OSNIs no canal de Catalina e o avião de NOAA? Essa é a parte perigosa. As análises científicas chegam a resultados surpreendentes. Em 1980, o avião do piloto Noah Felice foi atingido por um jato de luz que dominou a aeronave e a derrubou. Agora, a equipe quer saber se pulsos eletromagnéticos podem desligar instrumentos. A especulação é de que o OSNI enviou um pulso eletromagnético sobre o avião. Desligou seus instrumentos e ficou sem energia e acabou caindo. A equipe está no laboratório para testar a hipótese. Esse experimento será um pouco perigoso, mas acho que vai nos ajudar a entender o caso de Noah Felice e dos OSNIs. Vamos ver se um forte pulso eletromagnético pode desativar o motor. Bom, conseguimos um eletroímã muito potente. Pode ligar, Jeff. Ele segura o ímã. Agora, pode desligar. Tá legal. Este ímã é diferente dos ímãs comuns que tem polo sul e polo norte e continuam assim o tempo todo. Este ímã é de corrente alternada e por isso oscila para frente e para trás o tempo todo. Portanto, podemos induzir a corrente. Podemos pegar o campo magnético e aproximá-lo da barra de aço, fazendo com que os elétrons fluam e acendam esta luz. Tá legal, Jeff? Pode ligar. Estão vendo a luz acendendo? Bom, isso mostra que podemos criar, controlar e dirigir um campo magnético, aplicá-lo a outro objeto sem tocá-lo, de longe e induzir uma corrente elétrica ainda. A corrente elétrica usada no motor do avião pode ter sido interrompida por uma intensa força eletromagnética. Se o relato for verdadeiro e o objeto emitiu um forte raio eletromagnético que engoliu o avião de NOAA, esse raio também pode ter desligado o motor. No gerador do motor, ou então no volante, há um ímã permanente. E à medida que o volante gira, ele passa por esta bobina e gera um impulso elétrico que atinge a vela de ignição e então liga o motor. Agora, o que vamos tentar fazer é induzir uma corrente que o motor não está esperando
e desse jeito fazer com que ele desligue, como teria acontecido no incidente com o Osni. Com esse experimento, nós queremos ver se conseguimos, para esse e outros propósitos, moldar um motor de avião, gerar um impulso eletromagnético e acabar neutralizando a função do motor. Essa é a parte perigosa. Cuidado, para trás. Nós temos um gerador eletromagnético, que é um eletroímã de alta potência. Agora vamos dirigir o campo magnético para o motor e vamos ver se ele será desligado. Pode ligar. Para trás. Pronto, Jeff. Tá no máximo. Legal, Jeff. Nossa. Puxa! Aí já deu, hein? Essa foi uma pequena demonstração do que pode ter acontecido em escala maior. Nós mostramos que, quando se aproximou, o ímã alimentou a bobina, cortou o fluxo de elétrons para a vela de ignição e acabou desligando o motor. Nos aviões, tudo é muito leve. Não há muito aço, nem muito ferro, que podem dispersar o campo magnético. Bom, se um campo magnético foi dirigido ao avião, não haveria coisa alguma que o impedisse de chegar ao gerador. Espera aí, então podem enviar através desse eletroímã energia demais para a vela de ignição e de repente causar uma falha? Se gerarmos um campo eletromagnético muito forte e o dirigirmos através do sistema, seria possível neutralizar o motor do avião a uma distância que eu creio de uns 300 metros. É um exemplo formidável. Pegamos um relato de uma de nossas testemunhas, fomos ao laboratório e demonstramos que poderia mesmo ter acontecido. Sede da equipe. Eu acho que essa área é um foco de atividades com base apenas no relato de uma testemunha confiável. Olha, a maioria das evidências são incidentais, são testemunhos e relatos, e sem encontrar o avião, não teremos as evidências científicas que podemos usar para chegar a uma conclusão decisiva. E quanto à teoria de Preston Bennett, de que o Osni levou o avião, pois haveria indícios do objeto nele? Se a gente acreditar que eles realmente participaram do acidente do Noah, a gente não pode negar a possibilidade de que também fizeram alguma coisa com o avião. Segundo a ciência, a existência dos OSNIs é possível. Entrevistamos testemunhas muito confiáveis. Seus relatos são assustadores. Temos documentos que remontam a Cristóvão Colombo. E, desde essa época, até telefonemas recentes a delegacias de pessoas que viram OSNIs. Associando tudo isso, parece que os OSNIs realmente existem. Acredito que são reais, acredito que estão aqui, acredito que estão entre nós e que já estavam há milhares de anos.